Gente rica, hoje eu vou falar sobre Nick Vujicic. Será que você já prestou atenção nesse homem? Qual é o seu verdadeiro sentimento quando você olha para ele sem pernas e sem braços? Será que você sente pena, se assusta, sente tristeza? Dê uma segunda olhada e veja essa carinha linda que ele tem, o quanto ele é sorridente, o quanto seus olhos brilham, quando ele fala sobre a esperança e a confiança dele em Deus. Será que você já parou para pensar que ele nasceu assim para ser usado pelo Senhor, para tocar o seu coração e a sua alma, que tem tudo, que é perfeito, e mesmo assim vive murmurando da vida? O objetivo dessa minha série, Brilhantes e Imortais, é trazer assim consciência e fazer você refletir sobre cada personalidade que eu estudo e pesquiso para trazer informações a cada semana, para poder mostrar o que essas pessoas pensam, falam, sentem, o que nós podemos modelar de bom, o que podemos comparar com o que nós sentimos, com o que nós fazemos, e também pensar na frase mestra desse episódio que eu escolhi, né, que é de Martin Luther King, que diz: "O que fiz hoje pelos outros?". E aí, me conta, você está pronta para começar e conhecer mais sobre o Nick? Então, simbora! Bom, o Nick vem de uma família que nasceu na Iugoslávia, tá? Por isso esse sobrenome, Vujicic, estranho à língua inglesa, né? Porque é croata. E eu estive na Iugoslávia e conheci uma única cidade cristã que era Medjugorje. E hoje é uma vila pertencente à Bósnia. E todas as outras cidades que eu visitei eram muçulmanas. E eu me lembro bem de Zagreb, porque eu tive assim problema de comunicação terrível, porque ninguém falava outra língua, a não ser sérvio-croata. Que dificuldade. E eu conheci a Bósnia, a Eslovênia, e eu me lembro que assim que eu saí de Zagreb para a Áustria, iniciou uma guerra separatista. Ainda bem que Deus cuida de mim. Mas vamos lá, que hoje eu vou falar sobre Nick, não das minhas viagens. Os avós dele, que moravam na Iugoslávia, eram cristãos, foram perseguidos pelo regime comunista, enquanto muitos foram mortos ou presos porque realizavam cultos religiosos, mesmo em segredo. E aí eles conseguiram fugir para a Austrália, onde os pais do Nick nasceram, depois se conheceram e casaram. E aí ele conta que soube que quando ele nasceu, o pai e a mãe ficaram chocados, porque ele era uma aberração da natureza. E somente meses depois de muitos questionamentos a Deus, os pais decidiram confiar que existia um propósito maior para aquela situação. O Nick conta também que quando ele saiu do berço, ele soube que batia na parede, voltava com uma bolinha de pinball. E os seus pais não pararam de orar para que ele tivesse força, sabedoria e coragem. E assim, apesar da mãe dele ser enfermeira, ela não conhecia nenhuma história de outros pais que criaram filhos como ele. E eles acabaram fazendo tudo na raça, sem nenhum tipo de referência. Aí o Nick foi crescendo e viveu tristes momentos de desespero, né? E fez muitas, mas muitas cobranças a Deus, perguntando: por que eu nasci sem braços, sem pernas? Por quê? Por que, Deus? Se você está passando por dificuldade na sua vida, imagine o que ele já passou, se sentindo diferente, esquisito, rejeitado e alvo, certo para bullying. Ele conta que assim que ele trocou o abrigo protegido da casa dele pelos corredores do ensino fundamental e os parquinhos, a situação piorou mais ainda. Ele se sentia sozinho e com muito medo. Ainda mais porque o bullying é uma epidemia mundial. As experiências que ele passou o deixavam intimidado, com raiva, depressivo, com ansiedade, estressado e com muita dor de estômago. Isso prosseguiu assim durante todo o ensino médio. Na hora do recreio, ele se escondia no mato porque ele se sentia muito vulnerável. E ele perguntava: Deus, se o Senhor ama todos os seus filhos, por que me criou com tantas imperfeições? Como é que eu posso viver num mundo
planejado para pessoas com todos os membros. O Nick tinha muitos pensamentos autodestrutivos que o assolavam, porque muitas pessoas o tratavam assim como um ser inferior e sem valor algum. Ele se sentia abusado por Deus. Ele se sentia um fardo para sua família. E ele não entendia porque que Deus não queria que ele corresse, jogasse bola ou andasse de bicicleta como todas as crianças. Por que Deus o fez para que ele se sentisse estranho e todos pensassem o mesmo a respeito dele? Ele viveu muitos momentos de depressão, com muitas dúvidas e muitos temores. Ele se tornou tão deprimido que certa vez ele tentou se matar, se virando na própria banheira onde ele estava tomando banho. Mas ele mudou de ideia por amor aos pais e aos irmãos dele. A mãe dele afirmava que Deus iria usá-lo e aquela sementinha começou a germinar em seu coração. Quando Nick tinha 15 anos de idade, depois de ler João 9, ele finalmente entregou a sua vida para Jesus, porque ali ele entendeu que o Senhor estava falando diretamente com ele. Quando respondeu ao discípulo que perguntou de quem era a culpa por aquele cego ter nascido daquele jeito. E Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Uau! Ali Nick agradeceu ao Senhor por responder aos seus inúmeros questionamentos que ele vinha fazendo há anos. E ali ele começou a ter certeza que Deus inspirou nele vida e fé. Porque ali ele entendeu que Deus não estava abusando dele, que Deus não havia cometido nenhum erro. Na verdade, Deus criou alguém cujas deficiências eram bênçãos disfarçadas. Alguém cujos desafios provariam ser assim fontes de energia. Certamente você vai lembrar que Deus conheceu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E as loucas para confundir os sábios, né? E vem a carinha dele, né? A história de vida do Nick nos ensina que se você não sabe quem é e tampouco para qual propósito você veio ao mundo, então você não pode ser livre. Lendo a Bíblia, ele descobriu que não era apenas um homem deficiente, especial, mas era o Filho de Deus e se viu como embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí ele percebeu que Jesus morreu assim para perdoar os seus pecados e o Espírito Santo de Deus estava habitando nele. Você consegue imaginar quantas vezes o Nick dormiu depois de orar a Deus pedindo um milagre? E quando ele acordava, sabe, quando abria os olhos esperando ver braços e pernas, ele implorava a Deus por isso todas as noites. E lendo a Bíblia todos os dias, ele começou a se fortalecer e a praticar coisas que antes ele não conseguia imaginar. Ele entendeu a grande lição de amor e de perdão quando conseguiu assim visualizar Jesus na cruz, olhando para o céu e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A partir dali, se uma pessoa o magoava, então ele se transformava na pessoa que se aproximava de outras pessoas que estavam se sentindo magoadas. Olha só. Se você não é tratado com compaixão, então mude esse padrão de comportamento e ofereça compaixão aos outros. Ele aprendeu que a maneira como nos sentimos não tem a ver com acaso, tem a ver com as nossas escolhas, porque nós temos o poder de escolher como reagimos e como vivemos com aquilo que nos acontece. Quando você não tem ninguém com quem conversar, os pensamentos negativos se infiltram em sua mente.
Até coisas pequenininhas que não incomodariam começam a incomodar. Se você acha que a vida dele se tornou fácil depois que ele conheceu Jesus, achou errado. A diferença é que agora ele não estava mais sozinho para enfrentar todos os desafios diários da vida, todas as adversidades. Porque agora ele tinha a companhia de Jesus. Ele conta que procurou assim um melhor exemplo de paciência para modelar e encontrou na Bíblia o livro de Jó. Sabe por quê? Porque Jó aceitou que Deus tinha um plano para ele e um motivo para permitir que tantas coisas ruins lhe acontecessem. Nick conta que Deus permitiu que a fé de Jó fosse assim testada até ele gritar para mostrar que era apenas um ser humano como eu e você. A lição é que Deus recompensou a fé de Jó, devolvendo em dobro tudo que tinha permitido ser tirado dele. Nick, ele diz que em vez de você se fingir ser quem não é, sinta-se tão à vontade consigo mesmo que outras pessoas se sentirão à vontade com você também. Crie uma vida que o deixe tão feliz que as outras pessoas irão querer compartilhar da sua felicidade. Foi isso que ele começou a fazer e é o que ele ensina. A Bíblia diz que aqueles que abençoam os outros com generosidade serão também abençoados, não é verdade? Ter um espírito generoso é um dom imenso. A generosidade o move a ajudar os outros. Isso também se encaixa na filosofia do Nick, que diz que quando você precisa de algo, a melhor coisa é servir a necessidade dos outros. Assim ele descobriu o seu propósito, ser o milagre de Deus para curar e levar jovens, homens, mulheres de volta para a casa do Pai. Olha que legal! Teve uma época que Nick decidiu ir para a África e falou para os pais dele que queria levar todo o dinheiro que ele tinha economizado durante anos para poder ajudar os africanos. Os pais ficaram assim mega preocupados com ele, né? Com a segurança dele, com a sanidade mental também. Mas ele foi assim mesmo, ousou e voltou renovado. O engraçado é que ele achava que ele podia fazer a diferença na vida daqueles africanos com seu dinheiro, como geralmente acontece quando se pratica assim, a generosidade. Mas foram os africanos que fizeram a diferença na vida de Nick. Porque apesar de ver tantas crianças sem família, órfãos, né, sem nenhuma estrutura, a força de vontade daquelas crianças, as suas risadas e a alegria de viver fizeram total diferença na vida de Nick. E como ele passou a ver o mundo a partir dali. Ali ele descobriu que eu e você, quando não podemos realizar milagres em nome de Jesus, nós podemos orar pelos necessitados, porque nossas orações generosas nos conectam com alguém que pode realizar o que quiser. A partir daquela experiência, as deficiências dele o tornaram uma pessoa mais compreensiva, mais compassiva e disposto a ouvir e oferecer encorajamento e apoio às outras pessoas. Aí lentamente ele foi notando que tinha o dom de se comunicar com as pessoas e ajudá-las. E aí ele começou a conversar com os alunos da escola que viam que estavam tristes no dia a dia. Até que um dia, olha que legal, um faxineiro da escola que prestava atenção a tudo que estava rolando ali,
disse para ele que ele deveria pensar em se tornar um palestrante profissional. Aquilo para Nick pareceu uma ideia maluca e ele perguntou para o faxineiro: quem que quer me ouvir e sobre o que eu vou falar? Aí o faxineiro disse para ele: fale o que você diz, né? Para os seus colegas da escola. Eles adoram quando você compartilha as histórias de como lidar com a sua própria deficiência, como você usa o seu senso de humor. Então o faxineiro sugeriu que o Nick fosse assim uma reunião na igreja dele, como palestrante convidado. Ele era cristão, fazia parte de uma igreja. E aí Nick se recusou com medo. Mas o faxineiro continuou insistindo, até que ele aceitou falar por um pequeno grupo. Todos deram atenção e apoio a ele. Em seguida, Nick já estava falando para um grupo maior. E depois foi convidado para falar em outras igrejas, em outras escolas, em empresas, em comunidades, em outros lugares, além da Austrália. O resto da história você já sabe. São necessárias coragem e paciência para se expor. Nick alcançou assim milhões de almas que aceitaram Jesus nas aparições dele pelo mundo. Em 2016 ele esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, palestrou num evento gigante no estádio do Morumbi em São Paulo. Ele descobriu o seu propósito de vida. Ele criou a organização Life Without Limbs, traduzindo Vida Sem Membros. E ele começou a viajar pelo mundo para dar esperança, despertar fé. E a cada ano ele tem se surpreendido com as pessoas que se aproximam dele para apoiar o seu projeto. Uma dessas pessoas é o Ignatius Ho, um contador e empresário de sucesso em Hong Kong, uma região administrativa especial lá na China, né? E ele define Ho como assim um homem da fé em prática que faz acontecer. Ignatius Ho, ele assim hipotecou a sua casa, vendeu o seu carro e alugou o maior estádio para o primeiro evento de Nick lá na China. Todos os amigos dele chamaram ele de louco, mas ele disse que não tinha um plano B e entregou o plano A nas mãos de Deus. No dia do evento, o estádio superlotou, ficou gente do lado de fora que não conseguiu entrar. E milhares de pessoas entregaram as suas vidas a Cristo. Hoje, Ignatius Ho comanda assim, né, o escritório de Nick em toda a China e em boa parte da Ásia. Nick também nos ensina que ao criar um time, o projeto pode virar uma bola de neve sem fim, porque um bom amigo atrai outros bons amigos, que atrai outros. E quando você vê, você criou muitas pontes e fez muitas conexões e tem assim uma rede de network. Foi isso que aconteceu com o Sr. Vu, que não é cristão. Ele é budista devotado, mas ele não se preocupou com a diferença de fé e investiu mais de $1 milhão para alugar um estádio no Vietnã. E o evento foi um sucesso. Depois ele alugou um segundo em Camboja e continua levando o Nick pela Ásia e pelo mundo para motivar os jovens que estão desorientados por causa do bullying ao redor do mundo. Essa é uma epidemia. Não é fácil. Nick confessa que tem visto na vida assim princípios chaves. E a primeira coisa que ele descobriu foi a gratidão. Ao olhar para ele, sem conhecer essas intimidades que eu contei para você agora, nós podemos assim pensar, né? Como é que esse homem pode ser grato? Porque eu e você que temos tudo, muitas vezes não somos gratos. Mas ele grita que é uma mentira pensar que você não serve para nada, ou que não é bom. Porque é isso que o inimigo quer. O diabo quer que você desista, que você não prossiga, que você fique no meio do caminho, paralisado, se lamentando, reclamando.
e murmurando da vida, murmurando dos outros e de todas as coisas ao seu redor. Nick afirma que não importa o tamanho da dificuldade, porque nada é impossível para Deus quando você tem fé. Eu nem precisava falar algumas frases, porque o próprio testemunho de vida e fé do Nick dá assim para encher vários livros, né? Repletas de frases cheias de exemplo. Mas eu separei algumas frases bem ao estilo dele para você anotar aí no seu caderninho. Quanto mais você fingir ser quem não é, mais difícil será voltar ao que se é de verdade. Garanto-lhe que todas as respostas que você precisa estão em algum lugar dentro de você. Seja amigo de você mesmo, perdoe os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos. A solidão aflige todos nós, mas não é uma doença terminal. Você vai sobreviver. A qualidade da sua vida é muito afetada pelas escolhas que você faz, reagindo aos seus sentimentos. Preste atenção nessa aqui. A lacuna entre sentir uma emoção e reagir a ela é crucial. É nesse espaço de tempo que estão o autocontrole e a gestão emocional. O que mais? Eu quero que alguém me diga, por causa de você, não desistir dos meus sonhos. A fé é uma coisa maravilhosa, mas só se você usar. Se a sua força motriz for apenas dinheiro, não tenho certeza que você encontrará felicidade. Mas se o que motiva é usar os seus dons para servir aos outros, há uma boa chance de você sempre ter o que você precisa. A vida é curta demais para você andar por qualquer caminho que não o caminho de Deus. Todos nós fomos criados para ser um instrumento do amor de Deus. Nunca esqueça isso. Eu espero que você tenha curtido, gostado desse episódio. E hoje eu vou terminar, é o 9º episódio, com a frase de Chico Dong, um querido irmão em Cristo que generosamente ora por mim e por muitos outros irmãos. O Chico, ele está como músico, fotógrafo, pastor, e eu tenho a honra de fazer parte do grupo dele no WhatsApp que se chama Achados e Perdidos. Não achados e perdidos de qualquer coisa, mas de gente, de pessoas. E ele tem muitas histórias para contar. A frase dele é: o perdão dos meus muitos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é o meu verdadeiro e infinito tesouro. É isso aí. Então, deixo um beijo com carinho para o meu amigo Chico Dong. Outro para você que me acompanhou até aqui. E peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem você ama. E escreva aqui embaixo, né, a sua frase, porque eu quero que ela faça parte dos próximos episódios, ok? E me indica também uma personalidade que você gostaria que eu estudasse. E até semana que vem. Tchau!